Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Hoje vamos falar sobre o futuro dos livros, um tema que nos convida a refletir sobre o caminho da leitura, da escrita e da formação de leitores no mundo que estamos construindo. Para isso, temos a honra de contar com duas presenças inspiradoras, que dedicam suas vidas à educação, à leitura e à cultura. Nosso primeiro convidado é o professor José Luiz da Silva, mestre em Ciências da Educação, professor do Centro Universitário do Rio São Francisco, Unirios, e professor aposentado da Rede Estadual da Bahia. Ele é uma referência para todos nós, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a ética, o conhecimento e a transformação social. O professor Luiz também é membro da Academia de Letras de Paulo Afonso, um verdadeiro guardião da cultura e da memória regional. Nosso segundo convidado é o escritor e professor Gessildo Queiroz, com 6 livros publicados, incluindo o consagrado Rua da Frente, que esse ano, 2025, completa 15 anos. Gessildo tem uma atuação marcante na literatura local. Além disso, como coordenador da Biblioteca Municipal e professor de redação há mais de 2 décadas, ele já inspirou centenas de jovens a descobrirem o poder da palavra. Nesse ano, ele encara mais um novo desafio: transformar Paulo Afonso numa cidade leitora. Uma missão que só pode partir de alguém muito apaixonado por livros. Gente, esse podcast está imperdível. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Hoje a gente vai falar sobre o futuro dos livros, mas eu quero começar com um ditado popular. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, o que falar desse podcast com a parceira Ana Paula e esses convidados, Gessildo e o professor Luiz. Obrigada por aceitar participar, conversar um pouquinho com a gente, né, sobre o futuro dos livros. Eu que me sinto lisonjeado, né, para participar nesse momento que eu acredito que tem muitas coisas que poderão acontecer, né, pela estrutura aqui, pela performance das duas que eu as conheço, não tenho dúvida que já é um sucesso e só tem a prosperar. Né? Que bom. Eu fico muito agradecido. Estar em ambientes assim e com pessoas que eu conheço, para mim é sempre muito confortável. Então, eu estou em casa, então tá tudo certo. Pra mim, a gente está feliz. Fico muito agradecido pelo convite. A ideia é estar em casa mesmo, né? Se sentir no sofá de casa, batendo um bom papo. Então, sobre essa questão do futuro dos livros, né? Estamos aqui com pessoas super ilustres com propriedade para falar sobre isso, né? Eu penso que para a gente falar do futuro, a gente fala um pouco do passado do livro também, né? E desse momento que a gente está agora, eu fico pensando sobre o que vai acontecer com os livros de papel. Porque o livro real, eu acredito que ele não vai deixar de existir. Acredito, né? Porque a gente também não sabe amanhã. Mas o papel, né? Como ele começou, o que é que ele está se transformando e onde ele vai chegar. Como é que vocês enxergam assim, esse caminho do livro em si, livro físico, e da literatura mesmo também, né? Porque também a gente fala também sobre a era digital, que ela também transforma muito o que a gente consome, né? Então, às vezes a gente tem uma tendência de que a leitura mesmo em si também está ficando rasa, está ficando escassa. Por outro lado, a gente vê que tem muita oferta, que tem muito alcance, então está aumentando, então a gente fica naquele, né, no meio mais ou menos. Como é que vocês enxergam isso aí, a historinha dos nossos livros? Como é que você... Na verdade, eu vejo o seguinte, que o livro ele pode ser o início e pode ser o meio. Sempre foi, porque eu vejo sempre essa conexão do livro com outras expressões da arte em si, como a literatura, ela se conecta, por exemplo, com o quadro, com a questão com a arquitetura. A gente faz aquela leitura da arquitetura, a leitura da dança, a leitura do filme. Então, vejo o seguinte, a partir daí são insights como estratégias para que se leve a questão da leitura, seja a leitura, o livro físico ou digital, mas eu acho que a leitura ela sempre vai ser realmente o início e o meio de estratégia. Eu, como sou professor, eu
Sou da área de letras, fiz a graduação em letras, mas também fiz o mestrado em ciência da educação, mas o viés sempre voltado para a questão da leitura. Então, você fala da leitura, a leitura de mundo, a leitura também daquela questão, que leve a questão do livro em si, para que ele seja o início, o e-mail como estratégias, para que se volte para a questão do livro, que seja de que formato seja, tanto físico como digital. É impressionante, toda vez que a gente fala sobre a preocupação tecnológica de que alguma coisa vai surgir e outra vai desaparecer, isso resvala sempre na ideia do papel. E aí o livro, mas o livro, no geral, a própria lógica do suporte da escrita é uma coisa que foi evoluindo e uma coisa negou a outra. No caso do papiro, porque era óbvio, do pergaminho, porque era óbvio, porque aquelas placas e aqueles rolos, até para funcionar era mais difícil. Então, tinha que encontrar alguma maneira de estruturar o texto num suporte que pudesse replicar mais fácil. Quando chegou a tecnologia digital, havia uma preocupação muito grande com a perda do tato, que era muito representativo na relação com o livro. Acreditou-se muito que o livro ia acabar, o livro físico ia acabar. E para o espanto de muita gente, não acabou. E para vocês terem uma ideia, não há nenhuma perspectiva que possa acabar, porque só a nossa biblioteca, eu sou coordenador da Biblioteca Municipal hoje. A gente teve quase 300 cadastros esse ano, de pessoas que queriam pegar nos livros. E uma coisa mais curiosa é que uma coisa não elimina a outra, porque às vezes as pessoas vão lá pegar livro e estão com suporte eletrônico digital também. De livro também. Só colaborando já pesquisas que com a proibição do celular em sala de aula, a pesquisa que o aluno, foi proibido a questão da educação básica, né? Este aluno está voltando para a questão da biblioteca. Então, são dados já que comprovam esse retorno para a biblioteca. Então, sempre que há uma mudança, por exemplo, assim, aí as pessoas acham que realmente assim, acham que vai mudar, isso que vai acabar, que vai terminar, mas eu acho que tem formas, tem estratégia para que realmente ele continue, o livro continue de qualquer forma, ele vai continuar. De que estrutura, aí só o tempo dirá, né? O que é que vai permanecer, mas eu acredito também no que você está falando, que é a questão mais de acomodação e de estrutura que você pode criar para que realmente esse livro continue esse feitiço, essa coisa da sedução, que é sedutor realmente, a questão do livro. Quando você fala da questão realmente, um livro físico, também a gente tem aquele apego, é normal, é natural. Eu particularmente, eu acho que é diferente você estar colocando aquela... E até a questão do cheiro, da questão, tudo isso tem a questão do taco, né? Tem, né, o tato, né? Tem todos esses ingredientes, né, que contribuem para a questão da sedução do livro. Agora, e você me falou dessa procura, né? Essa quantidade, isso é muito, muito bonito, né? Você saber que tem uma quantidade de pessoas com esse interesse, né? Você vê um movimento de pessoas querendo ter acesso e a se encontrar e falar sobre a leitura, trocar conhecimento. E eu percebo também no dia a dia uma dificuldade que as pessoas têm de interpretar. Então, assim, tanto que você escreve, a pessoa vai tirar uma dúvida com você, e você, às vezes, escreve de uma maneira muito clara e a pessoa não consegue entender. E tanto que a pessoa ouve também uma dificuldade de interpretação de texto. E, assim, o sentimento que eu tenho é que essa falta de interpretação, ela é uma carência da leitura, porque a gente começa a interpretar um texto, a gente começa a entender alguma coisa através da leitura. Quando a gente começa a ler, a gente vai... Né? Aquela leitura simples na infância, na adolescência, na pré-adolescência, que você vai lendo quem era o personagem, o que ele gostava de fazer. E aí você começa a interpretar aí, né? Sim. Eu acho que a interpretação de texto começa aí. E eu vejo hoje uma dificuldade muito grande nessa interpretação de texto. Então, assim, qual o sentimento de vocês, que vocês acreditam que existe, que essa dificuldade, se vocês percebem também essa dificuldade, é pela falta da leitura ou existem outras carências também de...
Essa faz sentido, aquela questão porque a leitura você vai aumentar o seu repertório, o repertório linguístico. E aí o seguinte, é claro que toda interpretação ela é aberta, mas ela não é escancarada. Quando diz que ela é aberta, mas você vai ver marcas da leitura, vai ver a questão do seu repertório, dos seus conhecimentos prévios, aí vai identificando aquela questão e vai realmente compreendendo aquele objeto que é a questão da leitura em si, né? Porque a obra realmente ela está completa, é a tríade, né? A obra, o autor e o leitor, mas o leitor, para compreender a obra, ele precisa ter esse conhecimento dessas marcas que aparecem no texto. Então, você faz sentido. Então, tem a questão a falta de repertório, da questão dos conhecimentos prévios, que podem ser, como é que se diz, aguçado, aí depende da pessoa para aguçar, para colocar assim, vamos, aquela questão em pequenas doses, mas tem exatamente estratégia que pode ser feita, essa correlação, por exemplo, do que está escrito com o conhecimento de mundo. E é exatamente o que você está falando, aquela questão que realmente falta esse conhecimento, que a leitura pode interferir em si, mas você não pode falar daquilo que você não conhece. Sim. Então, tudo pode ser desconhecido, o que está escrito pode ser desconhecido, porque está faltando exatamente esse repertório. Pelo menos o que eu percebo, até na minha própria experiência como professor de produção textual, eu trabalho com redação e o que você falou é tão preocupante em relação à interpretação e se explica de várias formas. Uma delas é que, naturalmente, quando uma tecnologia evolui, as outras formas, porque livro é tecnologia, a gente às vezes esquece, a gente limita muito a palavra tecnologia ao digital, exatamente. Uma caneta é extremamente tecnológica, mas ainda usava pena, né? Sim. Pena de um pássaro, colocava no tinteiro e escrevia. A dificuldade de interpretação hoje se dá muito mais porque, como toda tecnologia, quando avança, afasta outras, e afastar não é eliminar, tanto é que a gente acabou de falar que os livros permanecem. Existe, graças a Deus. Mas quando você coloca insistentemente uma tecnologia e ela fica mais visível, há uma tendência a negar as outras tecnologias. O livro é uma tecnologia que está um pouco esquecida, por várias razões. A gente poderia discutir como a escola trata o estímulo à leitura, que é um problema muito sério, a gente não discute isso, porque realmente é muito fácil dizer que as pessoas não leem. Eu tenho experiência que a gente vai falar no decorrer da conversa na biblioteca, que não é que as pessoas não querem ler, mas é porque as pessoas precisam de direcionamento. Sim. A maior parte de nós, mesmo com a tecnologia avançando tanto e a nossa dificuldade de ter contato com livros, porque livro realmente é um objeto cultural. E quando a gente coloca um elemento tecnológico que entra na cultura e vai se reproduzindo dentro da primeira geração, dessa geração que a gente está tendo, e que lidando com tecnologia, ela afasta as outras possibilidades. Cabe a nós começar a estimular o contato com esse livro. Sim. E aí a interpretação afeta quase tudo que a gente vive hoje. Você falou de experiências que você teve de colocar textos simples as pessoas não entenderem. Hoje, quando eu escrevo alguma coisa mais complexa nas redes, eu escrevo contém ironia, porque as pessoas não entendem ironia. E eu acho que isso está um pouco na moda também. Que é um mas não entender, porque ironia é um recurso da língua, da linguagem. Sim. Quando as pessoas leem cada vez menos, interpretar fica cada vez mais difícil. E é tão impressionante isso, que eu vou te dar só um exemplo. Isso acontece com os professores também. A gente não pode se iludir que isso acontece só com os alunos, é com os professores. Houve uma discussão aqui no município, que eu não me lembro exatamente qual era a pauta, que afetava os professores. E aí saiu num site de notícias aqui muito conhecido essa nota e os professores começaram a comentar. Eles não leram o texto ou não entenderam o texto. Tem isso também, né? O que aconteceu? A pressa de comentar, porque a gente vive uma lógica muito apressada. Ansiosa, a tecnologia, né? é uma lógica muito apressada. Porque tudo é para responder agora. E você tem que ter você não reflete. Também, você não reflete. Como é que você pode interpretar uma coisa que você nem se deu ao luxo, porque é quase um luxo hoje em dia, de prestar atenção em detalhes? Eu publiquei um texto sobre animais de rua. O texto era bem claro. Eu não culpava os animais e nem culpava as instituições que defendiam os animais. Sim. Mas eu falava que o poder público precisava agir porque estava ficando insuportável. Mas o texto era muito irônico, porque eu sou um escritor. Eu não vou falar o óbvio. Eu vou elaborar. É impressionante. Todo mundo começou a me condenar porque achava que eu estava condenando os animais. Caramba.
Eu tive que escrever uma nota e a nota ainda não foi interpretada bem. E aí você vai fazer uma nota da nota. Aí eu simplesmente disse assim, gente, desculpa. Aí eu fui grosseiro. Eu fui obrigado a ser grosseiro. Parei. Aí não, eu falei assim, gente, desculpa, eu não posso fomentar a interpretação para quem não conhece o óbvio, o básico. Sim. Isso parece agressivo, mas não é. Ou a gente começa a incitar a interpretação baseada numa construção de escola de fato, assim, a gente realmente quer que as crianças leiam, porque a gente lê. Pois é. É um discurso que eu acho muito perigoso, essa história de dizer que os adolescentes, as crianças não leem, não interpretam. Eles não interpretam como ninguém mais interpreta. Quase ninguém mais faz o exercício. Tem pesquisa, acho que 12% de pessoas com nível superior são analfabetas funcionais. Agora imagine, isso é um dado até subestimado. Para você fazer um curso superior, você tem que, em algum momento, ler alguma coisa. Na verdade, responder assim, a palavra diz curso superior. Você já está no nível de educação superior. Você passa pelo básico, né? Você citou uma coisa, você ia falar, eu te interrompi, não foi? Não, eu só queria dizer o seguinte, tá? eu vejo da questão dessa possibilidade, eu como professor, a possibilidade sempre de você pegar aquela questão, mesmo nessa... O que é que, qual o leitor, assim, A, B, C, em estágios de leitores. E aí você tem estratégia. João Vanderlei, você conheceu, que ele esteve aqui até num evento do Sesc, ele fez um paralelo da leitura no Brasil com a leitura na Colômbia. Aí ele disse que a questão de... Lá houve um avanço muito grande por conta da violência, que houve uma dinâmica nas bibliotecas de associar a leitura com outras linguagens. Sim. A questão do teatro, quando eu falo a questão do início, meio do teatro, a dança, o cinema, isso porque aumenta a questão do repertório. Porque todos nós aqui, em qualquer situação, que pegar um texto, por exemplo, um texto da área de tecnologia, eu vou ser analfabeto para aquele texto, porque eu não tenho um repertório para ele. Todos nós. Eu vou ser analfabeto. Pegar um texto da área de IA, né? Inteligência artificial, que eu preciso me apropriar, pegar um texto para eu ler, eu também vou ser analfabeto para ler aquela questão do texto. Então, em qualquer situação, nós não teremos dificuldade a qualquer momento. Então, cabe aquela questão de... Isso não é só a educação sistêmica, mas também a sistêmica de criar mecanismos para suscitar e fazer esse resgate, essa questão desse conhecimento prévio. Porque eu, em determinados momentos... Quantas vezes quem faz, por exemplo, vamos falar de Drummond, quantas vezes houve situações com o Carlos Drummond de Andrade que ele pegava os poemas dele para alguém fazer a correção, que também era uma pessoa letrada, e as pessoas começavam a fazer uma interpretação e ele dizia, interessante, eu não pensei dessa forma. Né? Então tem essa questão, por isso que a questão da tríade, a obra, leitor e autor, né? Que às vezes eu posso até perceber por um outro ângulo. Sim. É a questão do texto que foi dito, né? Então acho que compete. Eu acho que o repertório realmente conta muito. Conta muito. Mas eu acho que a gente está falando de uma coisa até anterior ao repertório. É a possibilidade de entender esses repertórios. Sim. Porque às vezes... Mas você pode ampliar o repertório. Quando profissional... Mas você pode ampliar o repertório. Porque, por exemplo, é o seguinte. Eu posso, em determinado momento, por exemplo, ler um poema de um colega, né? De um colega, lê um poema e muitas vezes eu faço a correção com o professor de língua portuguesa, eu disse, olha, eu faço algumas interrogações. Qual foi a intenção dele colocar aquela palavra? Eu tenho que conversar para poder corrigir, né? A questão, corrigir, porque ele pode ter colocado uma ironia, por exemplo, ou não uma ironia. Ele pode ter colocado a questão metafórica, mas associada a determinado termo, e eu pensei em outro pelo meu repertório que eu tenho já, em outras situações, histórica, social ou espacial, eu posso ter outro repertório, que depende muito da questão do ambiente, né? Do ambiente que eu vivo, da história que eu tenho. Então, na minha realidade, essa palavra é a questão da polissemia, por exemplo, né? Então, quando eu falo, eu estou falando mais do lado de professor, né? Sim. Mas assim, não é na questão vem da questão de como é que se amplia essa questão do repertório? É mais como professor que eu estou vendo. Não é nem tão no geral, né? Mas eu acho que eu concordo com você. Nem tudo está perdido. Oremos, Senhor. Minha preocupação, embora eu entenda que o repertório precisa unir vários elementos, até porque... Para atrair, se você está lidando com... E é isso no campo... Porque ela falou de maneira mais ampla, mas assim, no campo da educação, se você não compreende a quem você está atendendo, você não consegue se comunicar. Portanto, você não consegue nem estimular variação de repertório. Tem professores, inclusive, que
sequer percebem a realidade onde eles estão. E aí como é que eles vão estimular repertório e até aproveitar o repertório básico? Porque toda pessoa tem conhecimento. Sim. A percepção de um bairro é diferente de outra. Então, se alguém é de um bairro, tem coisas desse bairro que eu não vou saber. Então, se eu atraio o aluno para discutir o bairro dele, ele vai ter um repertório muito mais sólido para discutir. Mas eu acho que é muito mais profunda essa discussão da interpretação. E aí, ampliando para a sociedade, a tecnologia acabou acomodando demais a gente. E quando eu digo é todo mundo mesmo. A gente ler um texto mais complexo está gerando preguiça na maior parte das pessoas. E isso tem várias razões. O papel da escola, e aí a gente conseguiu dar um passo muito, como ele citou, a ausência dos celulares em sala de aula, a gente deu um passo muito sério e importante nesse sentido, porque é impossível você trabalhar de fato, desenvolvimento intelectual com o equipamento o tempo todo lhe desviando a atenção. Isso é quase impossil. Aí algumas pessoas até questionam, mas os alunos não estão de alguma forma interpretando no celular? Não estão interpretando. Então, diferente. Eles estão simplesmente lidando com aquele equipamento. Né? Estão lidando com aquele equipamento. A interpretação passa, antes de qualquer coisa, pela percepção que a gente tem do que o outro entende. E às vezes a gente nem quer saber o que o outro entende. Sim. Dentro das redes sociais isso virou uma grande maluquice. Por que uma Normalmente grande maluquice? Não, porque assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e eu é a gente não tem essa preocupação. Não há uma discussão hoje, pelo menos na cidade onde eu moro, do papel da... Eu estou tentando fazer isso na biblioteca agora, do papel da leitura como desenvolvedor de uma cidade. Não é em sala de aula esse debate. Quando eu digo um debate, é um debate mais sério. Porque dizer que os alunos precisam ler e interpretar é uma coisa muito óbvia. Sim. É o como, né? Como é que você vai chegar lá naquele aluno e vem cá, desperta o teu interesse para isso aqui, porque eu estou mostrando isso aqui muito interessante, que ele exatamente. vai... Peraí, deixa eu largar isso aqui para olhar para aqui, né? Só para você entender, eu trabalhei... Esse é o primeiro ano que eu estou sendo... Ele não teve essa experiência ainda, porque ele dá aula desde que... Tem quantos anos de educação já? 35 anos. 35. Eu tenho apenas 22. Eu parei... Esse é o primeiro ano que eu paro de dar aula, de ter a experiência em sala de aula e tal. Mas assim... À medida que eu me afastei, foi por um projeto maior, que foi a biblioteca... Tal. E aí era uma missão, quase para mim, uma missão de tentar modificar um pouco o cenário da leitura no município. E a primeira coisa que eu fiz foi me livrar dos preconceitos. Sim. Porque é muito fácil ser acusado de alguém de que não gosta de ler. Isso é muito... Porque os meus pares, os professores, eu já vi várias situações eles discutindo. Eu vi um evento, uma vez, foi um evento em Feira de Santana sobre redação, sobre produção de texto e como orientar os alunos a escreverem. Tinha 400 professores. E a discussão era sempre, os alunos não leem, os alunos não leem, os alunos não leem. Aí eu pedi a palavra. O problema a gente já sabe. Eu pedi a palavra. Ele pegou o microfone, aí eu posso subir no palco e tal. Aí pode. Aí eu falei assim, tá bom. Aqui tem 400 professores. Levanta a mão quem leu 5 livros esse ano. Aí eu matei, velho. Só tem 6 pessoas levantaram a mão de 400. E eles foram até sinceros, que eu esperava que eles mentissem. Assim, o que acontece? Aí a gente vai entrar numa outra discussão. O professor tem tempo de ler? Houve uma pesquisa na pandemia, em 3 estados brasileiros, perguntando aos professores o que eles estavam lendo. Eles não estavam lendo na pandemia também. Se era uma questão de tempo, na pandemia a gente teve tempo de sobra. Eles não leem. Eu fui conferir. Compreenda onde é que eu quero chegar. Antes da gente discutir interpretação, antes da gente discutir o futuro do livro no nosso país, a gente precisa discutir que tipo de importância a gente dá para isso. Para a leitura. Isso é muito sério, eu vejo na biblioteca. Tem pessoas em torno da biblioteca que moram ali que nunca entraram na biblioteca, porque achavam que aquilo não era para eles. Sim. Tem uma senhora de 72 anos, de muleta. Meu filho, eu nunca entrei aqui. O que é isso aqui? Ela não tinha nem visto a placa em cima. Falei, uma biblioteca, fica à vontade, a senhora quer uma água? Aí ela ficou meio surpresa com o acolhimento, né? Aí eu disse, é uma biblioteca, a senhora gosta de ler? Eu falei, meu filho, eu passei minha vida toda lendo. Eu nem sabia que isso era uma biblioteca. Eu falei, entra. Aí eu fui apresentar. Ela pega um livro por semana. Uma senhora de 72 anos. As pessoas às vezes nem sabem que a biblioteca existe. Quando a gente reinaugurou a biblioteca, porque ela existia antes, mas quando a gente reinaugurou nessa gestão nova, a quantidade de gente que não sabia da existência da biblioteca era gritante. Na primeira postagem nas redes sociais, 92% dos comentários era: onde é que fica a biblioteca? Ou seja, a gente nunca tratou o espaço da biblioteca como um lugar importante. Nas escolas, sabe como é que funciona a relação com a biblioteca? A pessoa que está dando trabalho na escola vai à biblioteca. É um castigo. A punição, né? É o castigo. A biblioteca virou punição. Isso quando os professores querem apresentar.
Eu não vou generalizar porque isso é estupidez, mas assim, tem professores que, como eles não lidam com literatura, eles acreditam que é fácil para um aluno receber Machado de Assis e compreender. Isso é de uma estupidez. Eu, por exemplo, eu acho Machado de Assis um gênio. Mas eu jamais indicaria Machado para uma criança. Aí veja que as pessoas leem. As pessoas leem. Que às vezes, uma escala, né? Que a gente diz o seguinte, as pessoas não gostam que o livro tem uma associação com a questão da leitura diretamente. As pessoas leem. Porque é o seguinte, as pessoas leem a Bíblia, quem vai para a igreja lê a questão da Bíblia. As pessoas leem, muita gente gosta de ler o cordel. Muitas pessoas gostam da questão outro tipo de leitura. A questão de card, panfleto, não sei o que mais lá, outdoor, etc. Então, por isso que eu volto para a questão de estratégia, né? Na verdade, muitas vezes a questão o que vocês estão fazendo agora na Biblioteca do Município, eu gostaria de parabenizar, é uma inovação, né? Eu agradeço. Mas o que falta, na verdade, é a questão de dinamismo também das bibliotecas. Às vezes a culpa é do aluno. Mas, como você fala, muitas vezes, qual é o dinamismo? Primeiro, a gente vai observar até porque a gente fazia um movimento aqui, como você se lembra do FLIPA, que é o Festival Literário de Paulo Afonso, a gente trazia a questão da Fundação Cultural, Fundação Cultural do Estado da Bahia, a Pedro Calmon, a gente tentava fazer com a questão com as pessoas que estão na biblioteca para dinamizar também, porque, na verdade, é uma coisa muito parada, que está distante. Essa senhora está bem distante, que não tem provocação para as pessoas irem à biblioteca. Não é atrativo, né? Qual é a provocação? Qual é a associação? Agora vocês estão fazendo, felizmente, né? Mas qual é o chamariz da biblioteca para as pessoas irem até lá? É aquela coisa meio distante, realmente, né? Então, para a gente perceber que, quando você falar da questão das pessoas não leem, por que as pessoas... Ou o que é que a gente está querendo que leia? Por que as pessoas vão chegar à questão... Como é que as pessoas vão chegar até o romance, ou até o conto, ou até o livro de poemas? Como é que as pessoas vão chegar? É preciso que crie mecanismos, estratégias para isso. É o que eu quero dizer. As pessoas leem. Agora, nem sempre é aquilo que a gente gostaria que eles lessem. A leitura que a gente considera como que a gente considera, né? Porque eles vão ampliando. Porque eu vou dar um exemplo, eu como leitor, né? Eu era torcedor muito mais vigoroso do Vasco da Gama. As pessoas falam sobre futebol, não sei o que, eu não tinha o que dizer, porque eu não lia nada. Então, comecei a ler, por um interesse para poder ter o repertório para discutir com as pessoas sobre a revista da época, a revista Placar, né? Então, a partir do Placar, ou através daquelas do Contigo, por exemplo, ou qualquer revistinha, agora não ficar só nisso, a partir daí vamos ampliando. Né? É a questão de ampliar, né? Como é que a gente vai chegar até o romance, ou até ler os clássicos, porque a vida inteira, eu como professor da educação básica, os meus alunos liam os clássicos na escola pública, inclusive, era Dom Casmurro, o Cortiço, todo que foi meu aluno sabe que eu trabalhava. Agora não chegava de repente com o livro para ele ler, porque eu teria que ler com eles. Ler com eles, não é? Colocar para eles lerem. Eu teria que ler com eles, dar estratégias, insumos, para que realmente eles pudessem, a partir de ter um conhecimento, fazer uma associação seja com teatro, seja com um jogral, mas uma associação para que ele visse o significado daquela leitura, né? Eu acho que a palavra que você usou é a melhor, significado, porque numa sociedade em que quase nada tem significado, que é tudo muito rápido, a lógica do significado que tem no livro, o livro parte de um significado, parte de um princípio significativo. O problema maior que eu vejo, e aí é uma coisa muito mais séria, é uma discussão muito séria, porque como é que a gente vai discutir livro numa sociedade que não entende o livro como um objeto cultural importante? Sim. Para você ter uma ideia, eu fui convidado tem 2 semanas para fazer uma palestra sobre a minha experiência na biblioteca para coordenadores. Eu achei essa iniciativa ótima, coordenadores do município entenderem o que estava acontecendo na biblioteca. A primeira pergunta que eu fiz já incomodou todo mundo. Assim, por que eu estou dizendo que incomodou todo mundo? Porque todo mundo achou que eu fosse falar mais do mesmo. Mais de novo, que a gente precisa encontrar estratégia. Mas que estratégia, pelo amor de Deus? Aí eu perguntei, poxa, vocês são coordenadores. Aí eu fiz uma pergunta simples. Vocês acham que os estudantes querem ler? Não, absurdo, ninguém lê. Eu falei, mas vocês querem ler? Aí esse silêncio foi exatamente o que aconteceu. Não, mas você tem que compreender que eu falei... Não, eu compreendo as dinâmicas do professor, eu compreendo o tempo, a carga horária, eu entendo... Claro, sou professor há muito tempo e eu compreendo. Só que assim, a gente entende esse objeto livro como algo realmente valioso? Independente do repertório, independente da interpretação mais básica. Eu,
como um fomentador, um professor. Eu entendo isso como importante. Quase ninguém discute isso. Eu fui convidado para uma palestra o ano passado na UNEB, dentro de um curso de pedagogia. Observe como o buraco é muito mais fundo. Dentro de um curso de pedagogia. Em tese, qualquer curso precisa de livros. Qualquer curso. Porque tem gente que ainda entra na universidade pensando qual é o curso que lê menos. Não existe esse negócio. Você vai ler. Não tem jeito. A temática da palestra era livros e oralidade. Observe. Em algum momento, um dos pontos da discussão da sala de aula, me convidaram porque eu sou escritor, aí enfim, sempre me chamam... Sim. Porque parte do princípio que só quem gosta de lidar com livro é escritor, que é uma coisa esquisita. Entendeu? Como se só você, que lida com matemática, soubesse fazer cálculo básico. Isso não faz muito sentido. Não tem sentido. Mas aí, imagine, a professora fez um questionamento em sala dela, ela me convidou para participar, questionamento. Bem, qual é a relação que vocês têm com o livro, com os alunos? Tinha 32 alunos. 29 disseram que não gostavam de ler. Que não gostava? Não gostavam. 29. Se fosse 5, não. Tudo bem. 29. Se dentro de um curso de pedagogia nós temos 29 pessoas que entendem, que gostam, que ler não é uma coisa prazerosa, e a outra ponta, quando eles se formarem? Então, como é que vai ser? Com relação a isso, assim, você consegue enxergar, né, vocês que estão perto da escola, né? Se a escola está despertada para isso, de qual a estratégia que ela vai fazer para poder fazer com que as pessoas, né, não digo só os alunos, são os pais dos alunos, enfim, as pessoas que estão dentro da escola também, como é que ela vai conseguir enxergar o livro, a leitura, a profundidade das coisas de uma forma atrativa? Porque eu acho que é mais ou menos o que você está falando aí. Ótimo. A sua porque pergunta uma coisa casa com o que eu estava falando. Exatamente. Uma coisa é a leitura, tá? Isso a gente já sabe que não tem. Sim. Então, vocês conseguem enxergar que na escola está tendo esse entendimento de como a gente vai fazer para isso ser atrativo, né? Qual a estratégia que eu vou usar? Vocês conseguem enxergar isso na escola? Ou com quem vocês lidam, né? Porque justamente por causa da era digital, o conhecimento está aí, então aí você sabe de uma escola lá do outro lado do mundo que utilizou aquilo ali, você faz, poxa, dá para fazer isso aqui, né? Eu preciso atrair pessoas, então eu vou usar aquilo ali. Vocês conseguem perceber que isso está acontecendo ou ainda está meio... A gente só está naquele dizendo que não acontece. Realmente, assim... Na realidade do município, ela quer dizer. Eu conheço a realidade da rede estadual, que eu fui professor também da rede estadual, né? E coordenei uns projetos estruturantes, que você sabe também do TAL. O TAL é um projeto voltado para a poesia, para a literatura no modo geral, e tem a questão da música, do teatro, enfim, das expressões, né? Então, há esse projeto da rede estadual que é muito interessante. Evidentemente que precisa ser mais... É algo do Estado, na rede estadual, né? E, voltando à questão da leitura, talvez seja aquilo o que seria o ideal, porque hoje todo curso passa pela questão do ensino superior, passa pelo exame, que é a questão do ENAD, é o Exame Nacional do Ensino Superior, né? E aí o seguinte, eles compreendem como que as pessoas leem o material, por exemplo, relacionado a esse tipo. Todo mundo tem que ler, por exemplo, pelo menos no início de cada semestre, todo professor apresenta o seu PIT, que é um programa individual de trabalho, é obrigado, né? E aí o seguinte, independente da avaliação que se faz a cada 3 anos, e agora no caso da licenciatura, todo ano vai ser avaliado, aí tem lá um questionário que os alunos que vão fazer ENAD respondem. E eles consideram como leitura todo o material que você leu para a questão das disciplinas, não é só a questão do livro em si. Então, talvez seja um engano das pessoas que não leram, da pedagogia. Se leram de qualquer jeito é uma coisa, mas os professores passam, que são obrigados a passar na questão nas suas ementas. Tanto é que isso é avaliado na questão do ENAD. E aí, por exemplo, a minha realidade é do centro universitário, né, do Unirios. Então, todos os cursos passam para a questão do ENAD. Então, os alunos necessariamente vão responder aquela questão da leitura que eles fazem correspondente às suas as ementas das disciplinas.
Então, ali ele é considerado também como leitura. Não é só a questão do livro. Talvez o professor, no meu caso, de língua portuguesa, eu vou passar a questão da literatura, um livro. Eu vou ter que colocar, como professor de língua portuguesa, eu sou obrigado a fazer isso. E sempre o fiz, né, quando era professor do curso de letras. Mas as outras disciplinas, não. Você passa um material que é correlato ao seu objeto de estudo. Por exemplo, agora eu trabalho com tópicos integradores. Então, vou associar o material que eles vão ler, associado, no caso do curso de Direito, associado a tópicos a Direito. Trabalho com Psicologia, então, material associado à Psicologia. Então eles são obrigados a ler. Eu acho que todos os professores passam isso. Então, talvez haja um engano que não lê ou então não gosta de ler, mas eles estão lendo, a toda força estão fazendo essa leitura. Então, há experimentos positivos, porque é tanta coisa negativa na educação que às vezes o que é negativo tem um poder de repercussão maior, né? Mas a questão do Estado, por exemplo, eu não conheço a realidade do município, mas o Estado tem esses projetos estruturantes que são assim. A todo ano acontece, mas o professor trabalha durante o ano para ter uma culminância no mês de outubro. Você enxerga que... Porque pelo que eu entendi aí de como funciona, a leitura ela é vista também como arte, né? É arte. E aí você vai mesclar, no caso, a música, a dança, com a leitura. No caso, a leitura da música, a leitura da dança, a leitura do teatro, né? Exato. Esse tipo de leitura também. Então, esse projeto seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente. De, tipo, outras formas de ler. Outras formas de ler. Esses projetos estruturantes, no geral, é isso também, mas, no geral, é também uma forma de estímulo. Só que, assim, eu acho muito soltos. Sim. Por que eu estou dizendo que eu acho muito soltos? Eu vou dar um exemplo prático. Eu já fui convidado para ser júri de um desses projetos. Olha só como funcionou. É para você ter uma ideia como é que eles lidam com uma coisa, que aí me assusta. Me assusta porque é uma coisa muito primária, em alguns aspectos. Por exemplo, me convidaram para avaliar no dia e eu recebi o texto no dia. Caramba. Na mesa de júri. Não teve nenhuma antecedência mínima de uma semana. Como é que eu vou avaliar texto? Na hora que ele vai atuar, como você falou assim, não existe só a escrita, mas a própria maneira de dizer conta. Eu podia avaliar isso, mas o texto, eu fui apressado para avaliar. E você não avalia bem assim. Sim. Principalmente poesia. Você não avalia. E se for um texto um pouco mais longo, como uma crônica ou um conto, aí é que você não consegue mesmo. Porque não tem tempo para isso, não tem tempo hábil para isso. E como é que eu enxergo isso? Os projetos são bons? São. Mas o direcionamento está equivocado. Por que eu acho equivocado? Porque não existe alguém dentro da escola que valorize isso a ponto de encontrar repertório para atrair. Se você não atrai as pessoas para discutirem e entenderem o que é poesia, entenderem o que é conto, entenderem o que é crônica, eles vão fazer muito mais pela obrigação, como você falou. É pela obrigação, não pela compreensão de que aquilo ali pode de fato ajudá-lo a se desenvolver. Então, os modelos que eu percebo aqui na cidade, os modelos de iniciação e de estímulo à leitura, eu ainda acho que cabe uma crítica principal. Quem está por trás do projeto? Se ele gosta de ler, ele conhece literatura, ele sabe indicar. É porque às vezes a pessoa é jogada lá, né? Tipo, literalmente jogada. Deixa eu falar uma experiência que eu tive o ano passado. passado. Como eu tinha uma ideia de fazer um clube de leitura em todos os bairros da cidade, era uma maluquice, eu ainda vou fazer isso. É uma maluquice, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Maluquice, não, porque é maluquice. Porque acaba... Existe pouca gente querendo fazer isso. Então, mas sabe aquela questão sozinho é muito difícil. Primeiro você começa, depois você melhora e ficou na moda? E quando eu falo da experiência da biblioteca, vocês vão ver como está funcionando bem. E está funcionando bem, que eu me orgulho disso profundamente. O que acontece? Eu decidi visitar bibliotecas escolares. Quando eu encontrava uma aberta. Caramba. Várias delas tinham. E se eu dizer uma coisa mais chocante ainda... Tem acervos impressionantes nas bibliotecas. Impressionantes. É de uma qualidade estupenda. Só que não tem nenhum professor dentro da rede que se interesse por literatura o suficiente para fazer uma triagem de 10 livros para iniciante, 10 livros para quem tem nível médio. Então... A sua pergunta exatamente foi essa. Existe uma preocupação genuína dentro do município. Eu, inclusive, eu tenho uma reunião com o secretário. Ele me perguntou isso, o que ele podia fazer. Claro que é uma coisa para depois, assim, leva tempo. Mas, assim, até agora eu vou falar da experiência que eu tive nessas bibliotecas. Primeiro, quem estava na biblioteca não lia.
que é uma coisa muito estúpida, porque você bota uma pessoa dentro da biblioteca. Pode parecer até chocante essas palavras, mas é porque é estúpido mesmo. Quando você Já imaginou? Pois é, quando você vai em grandes bibliotecas que vendem livros, né? Sim. Essas redes, né? Sim. Normalmente, os vendedores de livros, eles são muito leitores. Eles precisam conhecer. Que, inclusive, você fala... Tô pensando no livro... É um livro que fala assim... Ele já sabe qual é o livro, ele tá lá. Tudo bem que ele não lê a Bíblia... Não tem como. Né? Mas ele já sabe do conteúdo de cada livro. E, tipo, boa parte daqueles livros que estão ali também eles já leram, já tiveram aquele interesse. Que isso poderia ser trazido para a biblioteca da escola, para a biblioteca municipal, das pessoas se apropriarem realmente daquele local que ela está, se sentir pertencente. Porque se você não sente o pertencimento... Não funciona. Você é só uma pessoa que pega o livro, anota quem levou, leva o livro. Isso, né? pronto. É esse tecnicismo que me irrita. Assim, em todo lugar, todas as bibliotecas. Arte, o livro é arte. Todas as bibliotecas funcionavam assim. Eu fui a 12 espaços, às vezes espaços de leitura, às vezes biblioteca, 12. Tinha gente que nem queria me receber. Caramba. Porque tinha medo de que eu fosse julgá-la. Porque assim, tem isso também. Botaram ela lá, ela não sabe lidar com aquilo. Tem uma pessoa que vem fazer uma pesquisa na biblioteca, ela se apavora. Aí a primeira coisa que eu fui, chama a pessoa. Eu falei, não, rapaz, eu sou doido por livro. Eu só quero conhecer o acervo. Não era bem isso, não. Eu queria saber como é que funcionava. Mas eu tinha que tranquilizar a pessoa. Sim. Só isso, tudo bem. Né? Aí, tudo bem, aí ela me deixou entrar. Aí eu fui ver o acervo, porque no geral, como eu gosto muito de livro, passei os olhos, eu já tenho mais ou menos ideia do que tem lá para oferecer. Aí eu perguntava a todas as escolas, tem alguém fazendo um trabalho de leitura no município? A resposta era sempre não. Teve uma exceção, para não mentir, que era num povoado, que me fugiu o nome agora, num povoado que era uma menina que não era nem professora. Olha como as coisas são. Ela não era nem professora, ela era da comunidade, adorava livro, pediu a oportunidade de fazer um trabalho que não era remunerado na biblioteca. Agora imagina que loucura é essa. Um monte de gente sendo paga naquele estabelecimento de educação. E veio uma menina de fora para fazer um trabalho que era do professor. Que lindo, né? É lindo pela iniciativa, mas é vergonhoso para a escola. Eu acho vergonhoso. Aí me chamaram. Olha só para você ter ideia, a dimensão disso como é séria. Me convidaram para dar uma palestra para professores. A palestra era como formar leitores em tempos muito tecnológicos. Então, formar leitores. Acho que a palavra é essa, formar leitor. Primeiro, eu odeio a palavra obrigação. Eu odeio a palavra obrigação. Por que eu odeio a palavra obrigação? Porque em nenhum modelo funcionou estímulo à leitura por obrigação. Claro que eu não sou ingênuo, você tem todo um sistema, você precisa estimular. Acontece também. Você precisa, às vezes, até avaliar. Eu entendo isso. Acontece também. Mas ninguém consegue se interessar por literatura sem essa você atrair. E aí, formar leitores é um troço muito complexo. Porque a mesma coisa que eu pedi, por exemplo, você trabalha com maquiagem, e eu peço para uma pessoa falar de maquiagem sem nunca ter feito uma. Sim. Isso não faz sentido. Aí, veja só. O que eu compreendo como formação, ou qualquer coisa, é mapear minimamente 2 ou 3 pessoas do município que gostam da coisa. Por que me chamaram para a biblioteca? O básico, né? A primeira pergunta que o secretário fez para mim foi o seguinte: você quer fazer um trabalho sério na biblioteca? Eu adorei essa frase. Porque assim, você quer trabalhar na biblioteca? As pessoas adoram, porque não faz nada na biblioteca. Adora. Eu falei assim, eu tenho carta branca para fazer qualquer projeto. Meu amigo, eu estou pedindo para você fazer isso, porque eu quero transformar aquilo num espaço cultural. Muito cultural, na verdade. Porque, como ele falou, biblioteca não é só livro. Lá hoje tem audiobook. Espaço, exatamente. Audiobook, as pessoas podem ouvir. É o universo. A gente tem livros em braille que a gente pode estimular um curso de braille aqui e mapear as pessoas que têm baixa visão ou são cegas para a biblioteca. Não, eu acho interessante, porque, claro que eu sou adepto da biblioteca, mas eu gostaria de ampliar, dizer que a leitura não só se dá na biblioteca, né? Sim, claro. Eu acho que o professor faz isso em sala de aula também, aquela que pode fazer isso em sala de aula como professor de história, ele pode fazer a questão da leitura, não só o professor de língua portuguesa, porque eu sempre digo que quem dá o pulo do gato na aula do professor de física, a leitura de física, é o professor de física. Não sou o professor de língua portuguesa, vou dar o pulo do gato. Como é que ele vai fazer aquela leitura daquele problema lá de física? É o professor de física. Então, a leitura, ela perpassa por todas as áreas de conhecimento. A gente observa a questão da realidade, por exemplo,
do Colégio 7 de Setembro, por exemplo, que eu acompanho, que agora estou com o Neto. O Netinho já está trabalhando a leitura lá através das trilhas, a partir o professor está levando livro para casa, é o professor que está passando da sala dela, porque o material já encaminha para isso. Aí eu digo assim, por que a escola pública não... não tem um sistema, mas você pode fazer, tem outras formas de fazer também isso. Então, na verdade, a leitura, a biblioteca é importante, mas é um elemento importante, mas tem outras possibilidades de trabalhar a leitura também, não só a biblioteca, né? Eu acho que o professor de história faz, eu estou falando da questão da escola, a associação de moradores pode fazer, né? Aquela questão da leitura, como se... A igreja faz isso, né? Então, estou falando, a leitura é uma coisa muito maior, né? Macro, muito macro. Você tem toda razão. E aí eu vou mais longe. Para todos esses atores fazerem alguma coisa, tem que ter alguém que goste de livro lá dentro. Sim. Porque assim... Pode falar. O assunto é tão bom, né? Que eu fiz uma pesquisa... Eu vi, né? Um recorte. Um recorte na internet e fui fazer uma pesquisa do mês passado, o mês de junho, os livros mais vendidos na Amazon, e procurei no geral também, não só na Amazon. E aqui no Brasil, o mais vendido foi um livro de colorir. Sim. Aqui na última Bienal do Rio de Janeiro foi o mais vendido. Em todos os outros lugares, assim, tipo nos Estados Unidos, foi literatura. E assim, é um retrato, né? Claro. E foi quando você falou, né? Essa associação. Porque você pensa em colorir, a primeira coisa que eu penso é que essas pessoas queriam relaxar, né? E as pessoas não conseguem fazer essa associação de que a leitura é um lazer. Justamente porque eu acho que esse... Como a leitura foi apresentada para ela. Isso, como foi apresentado, né? Como uma obrigação. Acho que você chegou no ponto. É interessante que eu sei que é uma pesquisa que na Suíça os médicos estão passando aquela questão da prevenção da saúde, passando visita à biblioteca, com prescrição médica. A museus e comprar determinados livros. Interessante que nós já fizemos isso aqui. Era o SESC, era do Flip, era o SESC, associado à Univasp. A gente tinha, durante o Flip, a gente fazia o seguinte, tinha uns estandes todos voltados para a leitura. Aí o pessoal ia até os estudantes de medicina que estavam paramentados, pensando que a senhora ia para consulta. Quando chegava, assim, a senhora está sentindo o quê? Vou escrever aqui um livrinho para você. Aí tinha receitas, eu vou passar para você passar naquele stand. Aí estava receitando um poema para ler, a questão, um livro para não sei o quê. Aí tem uma equipe do SESC que estava preparada já para aquela senhora, e as pessoas terminavam indo para a fila para colocar, e levava na brincadeira, mas era uma forma de levar até... Abrir a porta, né? Abrir a porta, né? Mas aí quando você vai ver a estrutura de quem está fazendo isso no SESC, tem curadoria, tem uma pessoa preparada para aquilo, tem uma coisa, entendeu? Assim, exato. Toda vez que a gente compreende o que acontece em torno das ações para formar, grande parte dos projetos não funciona porque não tem alguém que gosta de o bastidor é o que... Porque não funciona, acaba não funcionando, porque é o seguinte, vira castigo. O professor é escolhido à revelia. Ele não quer estar ali. Eu digo isso que eu vi vários assim. Acaba caindo ali. Deixa eu dar um exemplo. A biblioteca daqui, antes de eu coordenar, todas as pessoas que têm algum problema com depressão iam para a biblioteca. Porque não podia atuar no lugar que estava e redirecionava para a biblioteca. E ele falou uma coisa muito interessante. É óbvio que a biblioteca não pode ser o único lugar para estimular e formar leitores. É óbvio que não. Lá, no caso da gente, também, um espaço público, todo aquele servo, são quase 9 mil livros. Aberto. Que é aberto. Só que assim, se essa rede não funciona, coligada, e a maior parte de quem está envolvido compreende a importância disso, não anda. Não anda tanto que... Eu vou dar só um exemplo. Não anda tanto que, quando eu fui convidado para dar palestra para os professores no Bairro Rodoviário, falando sobre leitura, tinha 30 professores, 29 não liam. E aí o argumento era o seguinte, para estimular a leitura não preciso ler. Em que mundo a gente está? Assim, que maluquice é essa? Assim? Para estimular a leitura não preciso ler. É obrigatório. É isso, obrigatório. Assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a própria lógica de formação do professor está equivocada. Nem você está sabendo que cobrar o quê? Isso. A própria lógica da formação do professor está equivocada. Eu, por exemplo, observe, embora eu
dei aula e tenho uma relação com literatura muito íntima, eu precisei aprender muito para fazer o que eu faço hoje com formação. Principalmente aprender uma coisa que eu acho muito básica. Ninguém apaixona sem estar apaixonado. Sim. É impossível eu convencer você de uma coisa se eu não acredito. Não existe possibilidade. Você pode conseguir por um curtíssimo espaço de tempo. Depois cai lá a sua massa e você faz, eu tô aqui só por obrigação. Você sabe o que é pior? É que assim, toda vez que alguém tenta tratar disso nas escolas, ele é rechaçado. Porque isso incomoda os professores. Eu sou professor, eu sei que o professor passa por muitas dificuldades. Sim. Mas eu também sei que é muito fácil, Mas se você acreditar, você consegue adepto. No início... Mas acho que não é só acreditar, não. É formação também, Luiz. Não, mas é informação. Mas se você também não acreditar, tá aqui, já colocado aqui, acreditar que se pode ampliar. Sim, não consegue nem ampliar. Na verdade, eu só estou na biblioteca porque eu acredito. Não, diga assim, você acreditou, tô falando do lugar do professor, né? Sim. Do lugar do professor. Se você não acreditar também que você pode ampliar, que você sozinho não vai mudar. Não, de fato. E vai mudar com a participação das pessoas. No início vão criticar, mas depois tem aqueles que vão chegando também. Isso. Aquela questão vão chegando também. Isso. Você precisa também ter essa crença na questão do trabalho em parceria, porque eu sozinho numa escola, por exemplo, educação básica, não vou resolver o problema da leitura. Não vai. Mas se eu fizer a parceria com o professor micro-universo, o micro que seja, a coisa vai ganhando corpo também, né? Porque eu penso assim, talvez isso tenha uma questão, na minha época de estudante de escola, pequeno, né? A gente enxergava o estudo em si, não era nem só a leitura, era o estudo em si como a obrigação. Então, talvez, hoje eu já vejo que é um pouco diferente na educação, né? É muito. Talvez o professor de história, ele chegasse ali para contar uma história, para poder me despertar o meu interesse de ler a história conforme está nos livros, porque ele soltou coisas ali, me mostrou de uma forma que eu disse, poxa, eu quero aprofundar nisso aí. E eu ia no livro de história do que, não, história é decoreba. Aí você vai, decora o negócio, faz a prova. Então, eu acredito, eu tenho uma pequena percepção, né? Eu estou mais longe do setor educacional do que vocês, mas eu tenho uma pequena percepção de que isso está mudando. A forma como a gente passa a matéria e tal, está um pouco diferente. É o que eu penso, não sei, não estou na escola para saber. Exato. E eu acredito que isso seja o suprassumo da atração da leitura. Claro. É a forma como você está ali contando aquela história. Claro. Seja a história, geografia, biologia, enfim. Como é que você conta aquilo ali? E vai no que você falou, né? Quando você é apaixonado por aquilo ali, a pessoa está falando e os outros estão ali, ó, com o olhinho brilhando, porque tem uma sinergia, tem um contágio quando você começa a falar e a despertar aquilo ali. E também, até sobre outros assuntos que a gente né, fala, tipo, você provocar uma curiosidade na pessoa, deixar alguma coisa no ar, para que leve ela a aprofundar, né? Você não dá o conteúdo completo, não pegar na mão e ó, tá tudo aqui mastigado para você. Não, eu vou te mostrar como isso é bonito, mas vai ver o plus que tem de mais lindo ali, ó. Você vai buscar ali naquele livro. E aí a pessoa, eu vou lá, né? Isso. Então, eu não sei se tá assim na escola hoje, eu fico acreditando quando eu vejo algumas educações mais modernas, né? E tem umas coisas também que são bem descoladas demais no meu modo careta de enxergar, mas... Eu acho que ensinar não dá... pelo menos o tempo todo não dá para fazer isso. Mas em algum momento dá para fazer. Eu acho que o maior problema, e acaba resvalando no que eu acho que é a discussão principal hoje no Brasil sobre leitura, é que a gente parece não compreender a realidade que a gente está. A gente parece não compreender. A gente nem se esforça para entender. Primeiro, por que as pessoas leem cada vez menos? Eu não estou falando... Agora eu entrei na sociedade, não estou falando da escola. Sim. Que é um elemento da escola. Mas por que as pessoas leem tão pouco? Tem várias razões para isso. É tipo um texto enorme. Você tem preguiça de ler. Você pega, faz a leitura dinâmica, ou lê o título e o subtítulo e tá tudo certo. Já sei do assunto. Agora... É isso. Como você falou, existem vários fatores, né? Sim. E um desses fatores, assim, existe um sistema também que tem todo o desinteresse de que uma sociedade seja leitora, né? Sem dúvida nenhuma. Porque... quando você lê, você tem um senso crítico, né? Você já tem uma interpretação, né? Então, tem um repertório. Você tem uma interpretação, você consegue enxergar as coisas de uma maneira mais lúcida, né? E você consegue entender o que tem por trás das entrelinhas, da ironia. E existe um sistema com um interesse total que as pessoas, assim, não leiam, né? Que você não vai conseguir
ter esse senso crítico, você não vai conseguir entender onde você está inserido, né? Você não vai conseguir exigir, você entender... Quanto menos você sabe, menos você cobra. Isso, seus direitos e... Quando é aquela história, tem a letra de uma música, né? Que já é aniversário, né? De Raul Seixas, tem essa comemoração. Sim, acho que foi sábado o aniversário dele. E tem um trechinho que fala, pena não ser burro, que eu não sofreria tanto. Exatamente. Né? Então, assim, você não sabe nem qual o contexto que você está vivendo, né? Quando você não tem esse parâmetro. Essa noção da realidade, né? E eu acho que a leitura, ela lhe dá isso. Eu acho que não ler é muito conveniente. Assim, Sim. Uma sociedade que não lê é muito conveniente. Para alguns. E o poder, mas se você reparar, o poder no geral, ele espera que não haja reação de nenhum tipo. Eu não estou falando nem de crítica ainda, eu estou falando da reação mais instintiva. Pô, isso está errado, mas para estar errado você precisa compreender. Isso. E aí entra de novo na interpretação. Então, como a gente acaba resvalando todos os problemas. Sim. Mas o que você falou, existe realmente uma intenção de não estimular. Sim. E isso é preocupante, por quê? Porque isso acaba sendo reverberado pelos próprios profissionais dentro da área. Na verdade, eu não acho que seja intenção, não. Na verdade, é o seguinte, o professor precisa ser mais valorizado. Também. Não, isso indiscutivelmente. Eu acho que é uma discussão válida. Toda discussão parte da questão do professor, mas o professor precisa ter, não por acaso, há um apagão nas licenciaturas no Brasil, né? Sim. Então precisa agora um acordar para ver se as pessoas isso é um problema muito sério. Então, se valorizar, as pessoas vão querer fazer, ser professor, né? Porque já falta professor de português no Brasil, de química, de biologia. Então, aí é o seguinte, aí as pessoas estão aí fazendo a maioria das pessoas fazendo aquela coisa toda o que é possível, né? Mas eu acho que passa pela valorização, não é só o querer. Então, tem até um governo lá, o prefeito lá de Belo Horizonte que as pessoas passavam no concurso para a prefeitura de Belo Horizonte, mas nem todo mundo estava apto para ser professor. Tinha um conhecimento técnico, mas não tem aquela questão essa coisa da relação, daquela questão de fazer a questão da relação do ensino à aprendizagem. Ele não tem essa relação. Aí ele tentou, assim, para que ele não fosse que fosse redimensionado para outra secretaria. Isso não passou. Então, porque, na verdade, não basta só passar em concurso. Você tem que ter um estágio que realmente tem essa condição de trabalhar, mas passa pela valorização, né, do professor. Né? Sim. Porque aí, voltando a aquela questão do... Como é que a gente está hoje? De qualquer forma, a gente vai observar que a escola abriu, né, também, né, que se a gente observar, o Brasil ainda é um dos países que tem um percentual muito grande de pessoas que estão fora da escola, no geral, e o ensino superior, que abriu muito pouco, considerando, por exemplo, com a Argentina, né, por exemplo, né? Então, é o seguinte, abriu, aí precisa trabalhar essa questão dessa qualidade agora. Como abriu, exatamente. Né? Escancarou e perdeu, não dá conta. Na verdade, é o seguinte, eu prefiro, assim, que as pessoas têm uma oportunidade agora, né? Tem muito mais oportunidade a dizer o seguinte, no meu tempo, porque meu tempo eu fui um privilegiado, apesar de ser de uma classe pobre, mas fui um privilegiado, porque a maioria do meu tempo não chegou nem a terminar o ensino médio. As pessoas não tinham acesso, ou iam trabalhar, porque não tinha essa abertura que tem hoje. Agora precisa trabalhar a questão da qualidade, mas eu vejo que passa também pela valorização do professor. Sem dúvida. Eu acho que a valorização do professor é indiscutível. A gente não pode ir para lugar nenhum sem a valorização. Mas ele lembra que ele falou da Colômbia? Sabe o que aconteceu na Colômbia? Quando é que se montou o projeto para modificar a Colômbia por meio da... A gente tem vários problemas sociais na Colômbia, especialmente com tráfico. Com a coca. A violência, né? E a violência. Então a ideia era construir o máximo de biblioteca, difundir a lógica da leitura e aí tentar formar um outro povo. Mas qual foi a primeira coisa? E aí você tem toda a razão. Eles decidiram o seguinte, a gente vai valorizar, a gente vai dar o melhor salário para os professores, mas a gente vai cobrar. Você acredita que muitos professores desistiram por isso? Aí eu vou fazer até uma provocação com o Luiz, que o Luiz é da minha área. Assim, você acha que se a gente melhorasse as condições dos professores, isso era o suficiente para as pessoas estimularem os alunos de fato a ler? Você acha que é suficiente?
Não, mas eu acho que é o seguinte, que quando você passa de valorização, é um passo. É o professor, para ele não ter que trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Não, perfeito. Aí não, o seguinte, é valorização mesmo. Mais um horário. Não é só valorização financeira. O horário ele vai estudar também, porque a questão do horário ele vai estudar. Na escola, vai estudar, vai se preparar. Ele não vai de qualquer forma, tem um horário para estar na escola, para se preparar. Sabe como é que funcionou na Colômbia? E aí, carregado no que ele falou, foi o seguinte, a gente vai dar as condições, a gente vai dar tempo para vocês se dedicarem a ler, a preparar repertório, a preparar estrutura e formar os alunos. Agora, a gente vai ter prova para avaliar vocês. Justo. Quase 12% desistiram. Eles sabiam que a questão não era só a condição financeira. As pessoas não queriam fazer. A primeira coisa que a gente tem que entender é melhorar a condição do professor, dar mais tempo para ele. E aí ele está coberto de razão. Mas teve um modelo aqui, eu acho, na cidadezinha de Pernambuco, que eles decidiram fazer uma revolução com livros no município. E o gestor teve uma coragem imensa. Ele começou a atrair professores para esse projeto e toda pessoa que não respondesse, ele ia pagar adequadamente, ia dar tempo, metade do dia era para se dedicar a projeto e à leitura, metade dos professores saíram. Porque eu acho assim, da mesma forma que se a gente desse condições para as pessoas fazerem, vai ser muito bom, mas tem muita gente que não quer fazer. Eu não vou tão longe, não. Aqui, o estado de Pernambuco, o resultado da questão da avaliação externa de Pernambuco é melhor do que a Bahia. Mas sabe por que é melhor? Porque as escolas de referência, que tem as escolas de referência de Pernambuco, é quem eleva. Por quê? Porque a escola de referência você conhece aquela questão, não vou tão longe, de Jatobá, sim. A escola de Jatobá, que é o seguinte, que ela é diferente das outras, assim, bem da realidade diferente. Por quê? Porque tem uma preparação, uma formação diferenciada na mesma rede. A gente vai para o Ceará, que é referência nacional, é porque tem a questão dessa preparação, dessa formação. Então, muitas vezes o professor também é jogado, assim, aquela questão não é dada a condição suficiente. De fato. Ele, né? Aí, evidentemente, ele vai de qualquer jeito ali, e o aluno vai só a posteriori que vai ver o resultado aqui do aluno, que foi exatamente, ele não teve uma educação, digamos assim, adequada, né? Porque o professor não estava preparado para, né? Tem isso, aquela questão de... A gente entrou na discussão da escola, mas, por exemplo, se a gente amplia para a nossa sociedade, amplia mesmo, assim, define para nós, para ele, para você, para nós. Uhum. Qual é o maior problema, na minha opinião, com a lógica da leitura e da literatura no Brasil? A primeira, livro não é valorizado como objeto cultural. Uhum. Deixa eu dar um exemplo. Onde você vê livro? Aí entra no que ele falou. Aí sai da biblioteca. Onde é que você vê livro? Você vê livro, as pessoas leem com livro na mão? Você vê professor com livro na mão? Eu fiz esse questionamento lá nos coordenadores. Quem tem um livro na bolsa aí? Ninguém tinha. Aí alguém vai dizer assim, cara, é muito cruel isso que eu estou falando. Não é. O objeto livro precisa ser culturalmente difundido para a gente entender tem que ser desejado. Que há a possibilidade de desejar isso, entendeu? A gente não deseja mais o objeto livro por uma razão óbvia. Porque cansa, dá trabalho ler. As pessoas não querem ter trabalho. Eu estou falando no meu campo de observação. Observe. Eu fiz um teste com vários amigos meus que reclamavam o tempo todo de que os alunos não estudavam. Eu falei, vamos fazer um clube de leitura entre nós para a gente se formar e dar mais condições. Eram 12 professores. E era um conto. Ninguém quis. Absolutamente ninguém. Era num sábado bebendo cerveja. É o compromisso. Tinha até o ambiente, a condição. É o compromisso. A gente não entende mais o livro como um objeto cultural importante de desenvolvimento. Sim. O que eu fiz na biblioteca? A primeira coisa que eu fiz com que todo mundo entendesse que estava na equipe é que se a gente não entende o livro como um objeto cultural importante de desenvolvimento, ninguém vai acreditar na gente, poxa. Sim. Aí, veja só, o pessoal da biblioteca, os funcionários, estão pegando o livro para a gente compreender o que é ler, qual é a relação com o objeto livro. Ó, de 200 e quase 300 pessoas que foram fazer cadastro lá, muitos adolescentes. Aí a pergunta, como é que a gente estimula adolescente a ler? Primeiro, eu preciso conhecer os livros para indicar. Sim. Então, sabe o que eu faço? Toda vez de manhã, observe. Como eu tenho muito tempo como leitor, um livro de 300 páginas para mim não me assusta. Um livro de 80 páginas eu leio em 1 hora, pelo hábito. O que eu faço? Eu sou coordenador da biblioteca. As pessoas vão perguntar para mim que livro indicar para os seus filhos. Então eu tenho que conhecer. O que eu faço?
Toda vez que eu chego na biblioteca, eu leio ou tento, nem sempre eu termino por causa das demandas, mas assim, eu leio todo dia um livro de 80 páginas. Quase termino no dia, às vezes no dia seguinte. Aí eu fiz um livro com uma lista com 10 livros para iniciante. A quantidade de adolescente chega lá e diz, eu começo por onde? Eu falei, aqui tem uma lista, escolha. Qual é o tema que você se interessa mais? Esporte. Tem crônica esportiva. Mas para eu indicar, eu preciso conhecer. Sim. As pessoas querem ler para indicar? Não querem, porque isso dá trabalho. Sim. Isso dá muito trabalho. E tem outra coisa, assim, se você fizer uma pesquisa com os professores que estão de férias, porque já teve uma pesquisa isso em Curitiba, eu achei muito interessante. Alguém teve a sacada de, nas férias, perguntar para todos os professores, de maneira lúdica, leve, para não parecer que era uma provocação, mas era uma provocação, quantos professores estavam lendo nas férias. É inacreditável. 2%. Os professores estavam lendo. Nas férias. Então, o discurso de tempo caiu. Caiu. E de interesse caiu também. Vai do que ela falou lá, né? Aí, ó, claro que eu tô citando o professor, que é a minha realidade. Ele sabe que tem professores que são muito dedicados, eu também sei. Mas assim, culturalmente, os professores também não valorizam isso. Então, a gente tem que primeiro mudar a cultura. Sim. E para mudar a cultura, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Se o professor cobra do aluno, a gente tem que cobrar do professor. E quando eu digo cobrar, não é empurrar o professor na parede, não é? Eu sou professor, eu sei que quanto isso é desagradável. Mas assim, tenta fazer uma triagem no município, quem gosta de livro, e botar esses para representar o negócio, porque não é tão difícil. Não é tão difícil, vai ser difícil achar. O coordenador pedagógico ele é muito importante. Né? Isso para fazer essa triagem. É ele que vai fazer essa, que vai instigar né, aquela questão, porque eu fui coordenador de área, até de curso, né, também, né? Fui coordenador de área e coordenador de curso. Então a gente ninguém ia para a sala de aula para colocar para passar um livro, se no primeiro não ter nas ACs, atividades complementares, né, aquela questão. Então, isso é importante, porque é o seguinte, aí o professor que realmente está colocando, o aluno, você tem um feedback do aluno, se ele fez ou se não fez, porque tem um PIT que é apresentado, que é o programa para colocar. Então, o coordenador é importantíssimo. Então, quando eu falo a questão da realidade do particular, mas o público, eu também fui das duas redes. Eu nunca fiz diferente do privado para o público. Era a mesma coisa. A mesma dinâmica que eu fazia. Não tem livro. Não, eu criava meios para colocar livro clássico e trabalhava em sala de aula. Então, acho que tem essa questão do coordenador pedagógico, naquela questão que pode fazer. Alguém está fomentando isso e está, ao mesmo tempo, direcionando para colocar, bem que não seja da sua área, mas direcionando para que realmente as coisas aconteçam. Não pode ir para a sala de aula sem ter estratégia. Porque, não tem. Na verdade, estratégia. Mas essa é a palavra. Não vai ler se não tiver algum interesse aleatório, porque a gente também é assim. Eu não vou pegar qualquer livro. Perfeito, você disse a gente. Também é assim. Também é assim. A gente não vai ler porque tem interesse. Você vai no seu interesse. Alguém vai, ou por indicação. Né? Ou por indicação, né? A gente também é assim, né? O que mais me entristece, e aí, por isso eu digo que é uma discussão cultural, porque é o seguinte, se a gente perguntar às famílias, ninguém compra livro. Se a gente perguntar aos pais, aí os pais chegam lá na biblioteca e dizem assim, minha filha adora ler, eu queria que você... Aí eu pergunto, e você? Aí a pessoa, eu não tenho tempo não. Eu falei, que atividade você tem? Eu sou aposentado. Mas do que você falar não existe pessoa, essa discussão, entendeu? E é importante e que ela tem que fazer, você tem que mostrar. Né? O que você faz vale muito mais do que o que você diz, né? E a gente não tem dimensão do quanto a literatura modifica vidas. Eu digo isso, por que eu estou dizendo isso? Uma mãe uma vez chegou na biblioteca, eu me emociono quando eu falo sobre isso, eu sempre me emociono quando eu falo isso. Ela disse assim, meu filho está muito agressivo porque eu me separei do pai dele há pouco e ele não sabe lidar com isso. Tem alguma coisa que possa ajudar? E eu falei, tem, porque ela tinha lido várias coisas, né? Não, mas tem um livro específico que fala daquele tema, entendeu? E para adolescente, porque tem vários. E é uma linguagem que conversa com a pessoa, porque, né? na verdade, o tema, ele é colocado na história. Ele não é, se eu dissesse assim, ó, escreva porque é sobre a separação, ele não vai querer, entendeu? É a história de dois garotos, dois filhos da mesma família, que tem um conflito entre eles lá, e eles começam a discutir durante muito tempo, e a família não sabe lidar com esse conflito, e aí eles se separam. Aí o conflito piora. Aí eles começam a perceber que era a comunicação dos pais com os filhos. E aí entra a separação da discussão. E eu entreguei esse livro para esse menino. Ela levou lá, não gosto de ler não. Eu falei, não, pô. Aí, claro que eu escolhi são 3 livros que falam sobre separação na biblioteca, que eu consegui triar. Aí o tema era
como é chato, não, como é difícil ser diferente, porque ele tem cabelo roxo, entendeu? Aí eu digo, olha, tá vendo que é observar, né? Aí ele, pô, e esse aqui? Porque eram 3, né? Eu pro leve. 2 dias ele tava de volta. Tem outro desse? Oh, meu Deus. Vocês compreendem? Sim, é o start, né? Transforma mesmo. E quando não é... Acontece às vezes ser o quinto. O quinto. Eu não gostei desse não, porque também eu criei uma estratégia. Assim, chegou da página 20, não gostou, vem aí e devolva. Sim. Tem outro. Para ele não ficar insistindo numa coisa que ele não gosta. Sim. Aí pronto, quando pega... Teve uma história, a biografia de Garrincha na biblioteca. Chegou um moleque com a irmã. Trouxe ela. Né? Ele tem 17 e ela tem 15. Aí trouxe porque ela queria um livro lá e tal. Eu disse, que tu não gosta não? Ele falou que gosta dele não. Eu falei, mas o que tu gosta? Futebol. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu fui pegar a biografia de Garrincha. Meu irmão é Garrincha. Que legal. Pegou. Sabia que é a história dele aí? Pescou ali. Tem 700 páginas no livro. Ele leu em uma semana. Aí você fala de... Primeiro identificar qual é o seu público. Mas para identificar eu preciso ler. Eu preciso ler. Até para observar alguém, eu tenho que observar sem preconceito. Sim. Porque tem gente que chega na biblioteca, gente de universidade, que não conhece um autor brasileiro, velho. Um autor. Me diga para eu trabalhar com... Me dê uma sugestão. Qualquer um. Eu falei, me diga um. Ele falou, não, Machado, porque sempre Machado é assim, que é o mais óbvio. Me dê outro. Porque Machado é muito complicado para os seus adolescentes. Não, tal. Aí o Cortiço é um ótimo livro para adolescente, porque a história é muito massa. Dos clássicos, é o único que eu indico para adolescente, porque... Ou o Capitão Jaireia, que são 2 livros que funcionam muito bem. A Moreninha. A Moreninha ainda vai, mas ainda acho uma linguagem um pouco difícil. Não, ele é tranquilo. É sétimo ano. Mas eu tava falando um pouco mais novo. Mas é impressionante quando você começa a direcionar e você sabe o que você está fazendo porque você leu. Sim. Não é... Vai encaixar eu sou professor, ali, né? Eu entendo como leitura é importante. Isso é discurso vazio. Sim. Isso é discurso vazio. Eu digo isso para todo mundo, é discurso vazio. Tu lê, bicho, tu tá lendo o quê? A primeira coisa que eu pergunto, quando a pessoa, o secretário manda o pessoal lá para a biblioteca, aí eu digo, aí, bicho, tu gosta de ler? Gosto não. Vamos mudar isso, né? A pessoa fica um pouco incomodada, mas eu bato um aqui, gosta de quê? Aí eu vou direcionando. E todo mundo acaba curtindo. Por quê? Porque eu não pressiono. Você eu vou pelo gosto. Adequado, né, eu vou pelo gosto, assim. Quando o secretário disse pra gente, assim, faça o que for para melhorar a cidade. Pô, aí, tudo certo. Sim. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu espero que... Quando eu decidi fazer o clube de leitura... Eu pensava que o negócio ia ficar com 5 pessoas. 5 pessoas no primeiro momento. Tu é doido, o negócio tá fluindo. É impressionante. Aí você fala de transformação, né? E assim, transformação mesmo. Existe uma realidade, quando a pessoa nasce pobre, a perspectiva dela de chegar onde ela quer, de alcançar, ela é bem mais difícil. É muito difícil. Porque assim, quando você nasce em uma realidade onde você pode nem ser tão bom no que você é, você vai ter indicações. Sim, você vai chegar o universo, né? Você vai chegar naquele lugar ali sem entender nada, talvez, com pessoas rindo da sua piada, sem você ter talento para piada. Mas quando você é pobre e que você consegue sentir, entender, ter uma percepção de que você gostar da leitura, você gostar de estudar, né? E você trilhar por esse caminho é quase um ato de rebeldia, né? Contra um sistema que não quer que você tenha esse caminho. Porque você só vai conseguir alguma coisa através do estudo, da leitura, da fé e de muita insistência, né? Competência. Eu tenho uma visão muito curiosa de livro. Assim, eu tenho até uma metáfora para isso. Eu acho que livro é como se fosse uma ilha. Você está no continente e tem uma ilha. Tem que nadar para chegar Tem lá. água para caramba, né? Aí veja bem, tem várias possibilidades. Quando você é alfabetizado, você consegue ver a ilha. Quando não, a ilha não significa nada. Nem enxerga. Mas a maior parte de nós é alfabetizado. Então a gente vê a ilha. O problema é chegar até a ilha. Vai dar trabalho. Então é o seguinte, a gente tem a alternativa de nadar até a ilha, construir dá mais trabalho, mas tem gente que não sabe nem nadar. Mas eu estou falando de gente que sabe, que é gente alfabetizada, então sabe ler. Para chegar, você precisa de algumas ajudas. Às vezes, uma canoa ajuda. Aí tem a gente. É a canoa. O problema é que às vezes não tem. Tem a canoa, mas não tem quem leve a pessoa até a ilha. Sacou? Tem o suporte, tem a biblioteca. A biblioteca no raio de 400 quilômetros. A nossa biblioteca é uma das mais interessantes em estrutura. Tem sala infantil. Tem bibliotecas em volta aqui, perto de nós, em cidades, que só sala infantil é a biblioteca. A gente tem uma sala infantil, uma sala
um central maior, a gente tem uma sala de multimídia, onde acontece o clube de leitura. A gente tem uma biblioteca incrível, que funciona muito bem. E aí já está ficando abarrotada. Entendeu? A gente vai ter que ampliar. Coisa boa. Né? Graças a Deus. E eu intimei meus amigos a doarem livro, ainda tem isso. Assim, porque o que eu fiz? Eu falei para cada amigo meu doar 2 livros para a biblioteca, livros bem conservados e tal, para a gente melhorar o acervo. Quando a gente chegou na biblioteca, tinha 8.022 livros. Tem 9.000 já. Ai, tudo com doação, entendeu? Ainda recebe Eu doei doações. 100, pessoal, eu dei 100 livros para a biblioteca. Claro que eu tinha outra edição, porque eu sou muito apegado a livro. Assim, a gente, só para você ter uma ideia, livros, aí fiz como é a relação apego, com o livro. Tem uma feira de livro aqui no município, a gente acolheu tão bem o cara, a gente divulgou o trabalho dele, que ele doou 100 livros para a biblioteca. Entendeu? E ele disse, escolha. É relação, é gente que gosta daquilo, entende aquilo e valoriza. Porque senão não funciona. Eu ainda acho que no Brasil, enquanto a gente não entender livro como objeto cultural de desenvolvimento, a gente vai continuar insistindo nessa conversa de que o aluno não gosta de ler. Não tem jeito. Vai tudo pelo start, né? Como é que foi iniciado. Até para dentro de casa mesmo, né? Isso. Né? Exato. Não vou nem chegar na escola. Tô aqui na minha casa. Tem meu pai, tem minha mãe. Nunca pegaram no livro e fica, menina, vai ler. Exatamente. Não dá. Então, eu penso que mesmo antes de você chegar na escola, se você tem lá seu pai, sua mãe, sua irmã, que tá ali, né, sentado, vou dar para a era analógica, né? Que o seu papai estava lá lendo o jornal, a mamãe estava lá lendo um livrinho, uma revista, uma coisa assim. Então você visualiza aquilo como familiar. Isso. Então, quando o menino vai para a escola, ele já consegue enxergar de uma outra forma aquele ambiente onde tem a leitura, né? Se em casa ele não vê aquilo ali, é a mesma coisa a briga do livro com o celular, que o pai fica, vai ler um livro e o menino tá no celular. Aí o pai tá o dia todinho lá no celular, e como é que você quer que o menino esteja no livro, né? Então, tipo, eu vejo lá na minha casa, né? Eu tenho uma sobrinha que ela é basicamente viciada em livros. E eu acho isso lindo. Aí faz listinha de Natal, ela... Aqui, meu wishlist de Natal. 50 livros e, sei lá, uma bijuteria, uma maquiagem. Mas, tipo, tem a lista de livros. E eu, poxa, livro é uma coisa tão barata se a gente for avaliar o quão rico ele te deixa, né? Então, é um objeto tão barato, é tão acessível, né? Às vezes a gente diz, esse livro é muito caro. Então, mas... Cara, o que tem aí dentro desse livro para ele ter preço? Tem o preço e o valor do livro, né? Então, poxa, às vezes você vê um livro excelente de R$25, R$30, aí tem lá nas plataformas, né? Aí o livro eletrônico ainda mais barato. Então, não é o preço que ele tem, né? É o valor que é dado a ele. E tem muitos livros disponíveis que você nem... Gratuito, justamente. Gratuito na então, que bom que a era digital chegou nisso assim, que você abre um aplicativo, já tá lá um monte disponível. E são livros bons. Não é aquela coisa, porque é de graça, não presta. Não. Presta. Eu lhe digo o seguinte, eu sou quase um analfabeto digital, né? Aquela questão, trabalho aquela questão, o suficiente. E leio muito livro digital. Muitos. Por quê? Porque o livro é algo que lhe interessa, né? Muito mesmo. Mesmo com dificuldade tecnológica que você possa ter, mas você fala, não, eu tenho interesse nisso aqui, eu vou descobrir, mas eu vou chegar nesse livro. Exato. Você deu o exemplo da família. Terça-feira agora, eu tomara que ele ouça esse podcast, que é um amigo meu. Ele levou o filho. O filho, de repente, disse, pai, vamos conhecer a biblioteca? Aí o menino pegou um livro lá e ele ficou na biblioteca. Observe, ainda bem que ele levou o menino, né? Porque tem alguns que não vá sozinho. Não. Mas a maior parte faz isso, infelizmente faz assim. Aí acontece, aí ele sentou, o menino pegou um livro e ele ficou no celular. E aí eu chamei ele no canto e falei, meu irmão... Isso é meio contraditório. Aí, na mesma mesa, o menino... Aí eu disse, chega aqui. Meu irmão, teu menino pediu pra vir na biblioteca, porque tu não dá exemplo. Bota o celular dentro do livro. E aí ele disse... O que foi? Ele não entendeu. Eu falei, teu filho tá com um livro e tu tá com o celular. Eita mesmo, né? Tu tem algum livro aí pra eu tapear? Não é tapear, não. É tu realmente entender que isso é importante. Porque depois ele comenta contigo. Ele vai ver um parceiro de leitura. Sim. Mas não tinha pensado nisso. Tem uma coisa sobre futebol, que ele adora futebol. Aí, como eu sei... Toma garrincha lá. Ele se divertiu com um livro de crônica sobre futebol, que ele adora futebol. Tá assim. Na verdade, onde é que eu quero chegar? Eu sempre vou bater nessa tecla. A gente precisa entender o livro como objeto cultural. Sim. Se a gente não entender como objeto cultural, ele tem que estar em toda parte. O celular está em toda parte, né? Ó, lê isso aqui. Sim, nunca confunda prazeres. Eu gostaria só de fazer uma questão de
O Rubem Alves sempre fala da questão da associação do livro, a leitura, com a questão da acolhida, né? A questão da acolhida, que tudo começa com a questão da acolhida. E essa Como você conhece esse livro? Essa acolhida começa pela questão das pessoas, de uma geral, não fala só da escola, não, mas qualquer pessoa, acolher a pessoa em que estágio esteja, para a partir daí começar a buscar a questão da curiosidade. Porque, se a gente observar o conceito de leitura, eu sempre resumi assim, leitura é igual a D de decodificação vezes T, que é de compreensão, que você falou daquele de interpretação, né? Você decodifica, você pode decodificar assim, sem fazer interpretação. Por exemplo, pegar um texto aí que não tem pé nem cabeça, aí eu vou fazer ela ali, vou pronunciar, eu vou emitir sons, aí depois pergunta, o que foi que você disse? Eu não sei o que eu falei, mas eu pronunciei, eu li livro. Apenas estou na decodificação. Mas como é que vamos ampliar essa decodificação, aquela pergunta que você fez inicial? Exatamente, são essas estratégias para que ele possa compreender, né? Então, começa de que estágio está o leitor. Porque quando eu falo da questão da leitura, é muito mais amplo para chegar até este livro, tudo a questão ao redor. Não dá para nivelar. Para chegar à questão do livro, porque o livro não chega do nada. Não chega do nada, aquela questão do nada. É o seguinte, você vai... Como é que você introduz, também, né? O seguinte, as pessoas não leem. As pessoas não leem o quê? O que é que você quer que as pessoas não leiam? O que é que elas não leem? Será que eles não estão lendo? Até que seja um site, não é uma leitura. Agora, não ficar apenas na questão desse site. A partir do site, como é que eu vou ampliar, né? Para colocar? Você, subir a escadinha. Tem um livro lá, tem não sei o quê. Então, você vai sempre escalando, né? Está escalando. E aí você tem toda a razão, né? Não é só o sistêmico, não é só a escola. É em casa. Em casa também. Qualquer espaço você pode provocar, né? Aquela questão das leituras, que é que está ao redor, né? A gente fez uma leitura aqui do espaço. Eu adoro fazer leitura comunica, não? O espaço comunica. Aqui do espaço, aqui. A leitura arquitetônica. Como é que eu associo... Eu sou professor de língua portuguesa. Como é que eu associo os monumentos de Paulo Afonso à história? Como é que eu vou associar a questão de um livro tal, associado, por exemplo, à Igreja do Perpétuo Socorro? Porque ele é ligado mais à questão do modernismo. Então, tem sempre uma provocação para a partir daí você despertar para poder chegar, porque ninguém chega do nada, porque nós não chegamos do nada. Claro. Sim. Claro. Agora, a conversa é boa, o tempo passa voando. Né? Não, o tempo vai ser assim. Sempre assim. Gente, já acabou, é sério, não acredito, mas... Né? Fica aquela sensação. Agora eu queria encerrar com vocês indicando um livro que em algum momento tenha sido importante para vocês e por quê? E é uma indicação de leitura para quem está assistindo a gente. Pronto, começa por você. Então tá. Não, na verdade, eu vou aproveitar, não sei, tem os livros, os adolescentes sempre falam daquela questão do livro, as histórias de Paulo Afonso, porque eles se veem também, por exemplo, os livros de Gessildo, por exemplo, aqui do local. Então, tem livros interessantes aqui, por exemplo, Ivos Leal também, aquela questão que ele é geógrafo, tem muitos livros que também as pessoas se veem, que é um colega nosso da academia, mas assim, para começar a questão da leitura, eu acho o ato de ler, ou a importância do ato de ler, são dois livros, tem o ato de ler e a importância do ato de ler, que é de Paulo Freire. Isso as pessoas vão ampliar, porque a questão amplia essa questão da leitura, né, para alguma coisa maior, mas eu acho que a partir do ato de ler, por exemplo, eu gostei do ato de ler, sempre passo em sala de aula, até para o ensino superior, mas pode ser de qualquer nível, porque a linguagem de Paulo Freire é muito, muito simples. Eu tenho um professor que dizia que o difícil não é fazer o difícil, escrever difícil. O difícil é escrever fácil. Fácil. E aí, que atinge todo mundo, né? Aí é o seguinte, eu acho que o Paulo Freire tem essa facilidade de escrever fácil. Qualquer pessoa, qualquer nível, vai entender a importância do ato de ler, de Paulo Freire. O livro que ele impactou de Paulo Freire é esse? Sim, primeiro de Paulo Freire. A importância do ato. Eu li todos os livros de Paulo Freire, mas foi a importância do ato de ler. Mas eu gosto também de Rubem Alves, qualquer livro de Rubem Alves. Gosto de João Vanderlei, não o daqui, mas João Vanderlei, estou falando que eu já li poemas, mas João Vanderlei, que tem a questão do livro, que ele fala sobre a questão também de leitura. E aí os clássicos também, a questão dos clássicos. Para quem está começando a ler, tem A Árvore que Dá Dinheiro,
Opa, é um bom assunto. Isso muito me interessa. Para quem está começando a ler, né? Porque eu digo que quando a gente passa com qualquer pessoa que lê, então é uma coisa simples, mas assim que aguça a curiosidade, né? Sim, o título chama a atenção do livro. Já comprei vários livros por causa do título. Você falou do livro que me estruturou como primeiro, uma pessoa que percebe a importância da literatura e da discussão sobre leitura na vida. É um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É o meu escritor predileto, então eu vou sempre falar dele e tal. Eu vou indicar daqui a pouco um livro que tem na biblioteca, inclusive, mas eu vou falar do Ensaio sobre a Cegueira porque esse livro me impactou de uma forma... Não sei se vocês sabem, o único escritor em língua portuguesa que ganhou o Nobel foi José Saramago. O único. Assim, Machado ganharia se ele tivesse sido mais universal, porque Machado nunca saiu do Rio de Janeiro, para você ter ideia. Ele nunca foi para outro país. Ele está sendo descoberto agora, Machado de Assis, no mundo. De fato. Mas, assim, esse livro Ensaio sobre a Cegueira, porque, na verdade, o livro não fala sobre cegueira física, é cegueira moral, cegueira de compromisso mesmo. Está na entrelinha, né? Exatamente. E o que eu vou indicar é um livro que tem na biblioteca. Esse que eu falei tem na biblioteca. Que foi presente, eu presentei a biblioteca com o título meu. E o que eu vou indicar é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Quero assistir esse. O livro eu li recentemente e é uma história de uma favelada negra que através da leitura mudou sua realidade. Sim, muda a realidade, exatamente. E é um livro muito tocante. Eu não tinha lido essa obra dela, porque escritores negros, fora Machado, porque Machado nunca foi visto como negro, tanto é que a imagem de Machado nunca mostrou a foto negra. Mas assim... Ele se via negro. Não, estou falando... Ele se via Estou falando a publicidade. Mas ele se via negro. Ele nunca teve problema com isso. A história dele é o seguinte, quando tinha problema de epilepsia, várias vezes ele para colocar para perceber como era o comportamento das pessoas, que ele sabia que ia ter alguma situação. Aí, como era que ele estava, dependendo da roupa que ele estava, ele faz alguns relatos, né? Dependendo da roupa que ele faz, para ver que a sociedade é preconceituosa. Né? Ele fez algumas análises, né? Sobre isso, né? E aí, Quarto de Despejo é uma excelente indicação. Enfim, tem todos os dois na biblioteca, tem 9 mil livros na biblioteca, apareçam. Obrigado por tudo. E tu? Bom, um livro que me marcou muito quando eu li foi Um Defeito de Cor. É um livro bem dramático. Eu tem na biblioteca. Drama. E assim, cara, eu chorei horrores com esse livro. Você me permite, esse livro que ela está falando, todo brasileiro devia ler. Deveria. Todo. Deveria. É muito sensível, Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. Ele é muito sensível mesmo, assim. E a forma, a linguagem do livro te leva para dentro dele mesmo. Que eu sentia na pele muita coisa assim que fazia, gente... É a história dos navios negreiros. Dolorosa história. Dolorosa história. Mas a gente precisa olhar para o doloroso. A gente precisa olhar para o que dói. É um livro essencial. Para o que foi a história da gente, né? Como é que a gente... teve essa construção aqui. Deu até vontade de reler o livro. Muito bom. Eu vou ler. Emprestei, nunca mais me devolveram, né? Mas tudo bem. Eu empresto livros tranquilo. Empresto. Sempre. Eu tenho apego. Eu tenho também. A pessoa fala, poxa... não, eu empresto tranquilo. Eu também. Tranquilo. E você? Você perguntou pra gente, e você? E o seu? Eu acho é difícil, né? Eu acho difícil também. Eu só citei esses dois porque são mais recentes. Existem fases, né? Cada fase uma é importante. Te diz uma coisa. Isso. Mas tem um que, para mim, foi quase como um conselho, assim, na metade do livro, um conselho que você leva para o seu dia a dia. Isso daí já tem, 15 anos. Mas, nessa faixa. E eu vou resumir. E tem um trechinho que fala assim, que a gente tem que estar atento aos problemas. E a comparação do problema com um tipo de câncer, que no comecinho é muito difícil de você identificar, mas mais fácil de você resolver. E quando ele está grande, fica muito fácil de você enxergar, mas difícil de você resolver. Então, assim, eu levei isso para minha vida, para o meu dia a dia, e é o Príncipe de Maquiavel. Eu achei bem aprendizagem significativa, né? Sim, tem esse livro na biblioteca também. Gente, vão na biblioteca municipal. O Gessildo vai estar lá esperando por vocês. Fazer uma doação de livros também. Eu vou emprestar, eu sou chata, não vou mentir. Doido. Mas eu vou doar, A gente vai, né? Eu vou, com certeza. Eu entendo o livro como
algo que deve sair de dentro do armário, realmente. Aqueles projetos, porque justamente esse livro foi uma indicação com um quadro que passou no Fantástico, e aí que as pessoas deixavam os livros no ônibus, uma coisa assim. E aí, quando começou a falar sobre o livro, interessante isso, comprei, poxa... Todo dia do escritor eu deixo um livro meu espalhado em algum lugar. Já criei um hábito. Eu vou dar um endereço. Eu deixo. É na rua mesmo, se for de ônibus. Não, você deixa assim, né? Passa lá na minha rua. Ai, obrigada. O que é isso, um prazer, mano. Muito obrigada. Obrigado você. Eu vou sair apressado porque eu vou pegar o meu neto. Ele fica com esse netinho agora. Foi muito bom, foi prazeroso. Rico demais. Acho que agora, né, no final, porque eu não posso esquecer, para curtir, compartilhar, comentar. E esse assunto você tem que compartilhar com quem você mais gosta, né? Plantar essa sementinha também, né? Todo mundo tem esse papel, né? E não esquece, se quiser começar a ler, eu tenho como ajudar lá na biblioteca. Então, iniciante, intermediário, avançado, gente... Tem para todo gosto. Cabe livro para todo mundo, infantil, né? Como é que você vai levar a sua criancinha lá para ter atrativo? A sala infantil é riquíssima. Isso, então... E começar também dando o exemplo, né? Claro. É o melhor. É minha luta, viu? Vamos dar o exemplo. Obrigado. Tchau. Obrigada, meninas.